Imagine estar em meio a uma tempestade, sem enxergar o final, mas com a certeza de que uma mão invisível está te sustentando. E se eu te dissesse que essa mão é Deus, ensinando você a construir uma fé tão inabalável que nenhuma adversidade poderá derrubar? Hoje, vamos explorar juntos os segredos de como Deus trabalha em nossos corações para fortalecer nossa fé e abrir o caminho para milagres em nossas vidas. Prepare-se, pois essa jornada será transformadora. A fé é uma jornada, não um destino. Muitas vezes, confundimos a fé com algo que devemos alcançar, como se fosse um prêmio ao final de uma maratona. Mas Deus nos mostra que a fé é construída dia a dia, através de experiências que Ele coloca em nosso caminho. Em Hebreus 11:1, a palavra nos ensina que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você já parou para refletir sobre como essa definição se aplica à sua vida? A fé não é simplesmente acreditar, é confiar, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Pense em Abraão, chamado por Deus para deixar tudo o que conhecia e ir para uma terra que ele ainda mostraria. Gênesis 12:1. Abraão não sabia onde estava indo, mas confiou. É essa confiança, mesmo no desconhecido, que Deus deseja de nós. Muitas vezes, Ele nos coloca em situações em que não vemos a saída exatamente para nos ensinar a depender dEle. Não é uma punição, mas um treinamento. Deus está construindo em você uma fé que não vacila, uma fé que resiste ao tempo e às circunstâncias. Você já se perguntou por que enfrentamos dificuldades? Talvez você esteja passando por um momento em que se sente sozinho, como se suas orações estivessem sendo ignoradas. Mas saiba disso, Deus nunca te abandona. Ele usa cada momento de dor para ensinar algo precioso. Tiago 1:3-4 nos diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Isso significa que, sem desafios, nossa fé não pode crescer. Talvez você esteja orando por um milagre, mas sente que ele não vem. O que Deus está fazendo nesse tempo de espera? Ele está moldando o seu coração, te ensinando a confiar no tempo dele. A Bíblia nos dá exemplos poderosos disso. Pense em José, que passou anos na prisão antes de ser exaltado ao posto de governador do Egito. Gênesis 41. Durante esse período, Deus estava trabalhando em José, preparando-o para o plano maior que ele tinha para a sua vida. Da mesma forma, Deus está preparando você. Outro aspecto importante é entender que a fé não é sobre controlar Deus, mas sobre se submeter à sua vontade. Muitas vezes, achamos que ter fé significa exigir que Deus faça o que queremos. Mas Jesus nos deu o exemplo perfeito em Mateus 26:39, quando orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Essa é a verdadeira fé. Confiar que o plano de Deus é melhor, mesmo quando não entendemos. A fé também é construída em comunidade. Quando lemos a história de Moisés liderando o povo de Israel, vemos que ele não fez isso sozinho. Quando suas mãos ficaram cansadas durante a batalha contra os amalequitas, Arão e Hur o ajudaram a segurá-las. Êxodo 17:12. Isso nos ensina que Deus coloca pessoas em nossas vidas para nos fortalecer e nos ajudar a manter nossa fé viva. Quem são as pessoas que te ajudam a crescer espiritualmente? Além disso, Deus usa a palavra para alimentar nossa fé. Em Romanos 10:17 está escrito: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Você tem buscado a palavra regularmente? Ela é como alimento para a alma, fortalecendo sua confiança em Deus e renovando sua esperança. Não é à toa que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Por fim, lembre-se de que a fé é uma escolha.
você pode escolher confiar em Deus, mesmo quando tudo parece incerto. Essa escolha é o primeiro passo para experimentar o milagre que você espera. Não é fácil, mas é poderoso. Deus está com você em cada passo dessa jornada, mesmo quando você não percebe. E quando você escolhe confiar, mesmo sem ver o final do caminho, algo extraordinário começa a acontecer. Deus trabalha em silêncio, preparando o terreno para a manifestação do milagre. Se você gostou dessa introdução ao tema, fique comigo, porque nas próximas partes vamos explorar ainda mais como Deus usa momentos de dificuldade para ensinar lições profundas de fé e confiança. Você já parou para pensar que a fé é como uma semente? Quando plantamos uma semente, ela precisa ser regada, cuidada e, acima de tudo, exige paciência. Não vemos o crescimento imediato, mas confiamos que algo está acontecendo debaixo da terra. Da mesma forma, Deus planta a semente da fé em nossos corações e, ao longo do tempo, permite que ela cresça, mesmo que no início não consigamos enxergar. Esse processo exige confiança. Em Marcos 4, 31, 32, Jesus compara o reino de Deus a um grão de mostarda, pequeno no começo, mas que se torna a maior das hortaliças. Assim é a nossa fé. Esse crescimento, porém, nem sempre acontece de maneira confortável. Deus, em sua sabedoria, permite que enfrentemos momentos de seca, de ventos fortes e até mesmo tempestades, para que nossas raízes se aprofundem. Pense nos discípulos, no episódio em que estavam no barco e uma grande tempestade os assustou. Marcos 4, 35, 41. Jesus estava com eles, mas ainda assim eles ficaram com medo. Quando Jesus acalmou a tempestade, ele perguntou: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Essa história nos ensina que Deus nunca nos deixa sozinhos, mesmo quando a tempestade parece grande demais. E você? Já passou por momentos em que sentiu que estava em uma tempestade sem controle? É nesses momentos que Deus nos chama a confiar, mesmo quando parece que Ele está em silêncio. Ele nos ensina que a fé não é construída na ausência de dificuldades, mas no meio delas. Romanos 8, 28 nos assegura que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. A tempestade pode ser o terreno fértil para o milagre que você tanto espera. Outra lição importante é entender que Deus é quem inicia a fé em nossos corações. Em Hebreus 12, 2, lemos que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Isso significa que não precisamos depender de nossa força para manter a fé viva. Ele é a fonte e é nele que encontramos força para continuar acreditando, mesmo quando nos sentimos fracos. Pense nisso. Quando você se sente incapaz de crer, você pode pedir a Deus que aumente sua fé, assim como o pai do menino endemoniado fez em Marcos 9, 24, dizendo: "Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé." Muitas vezes confundimos fé com ausência de dúvidas. Achamos que para termos uma fé verdadeira, não podemos questionar, mas Deus não teme as nossas dúvidas. Ele nos convida a trazer nossos medos e perguntas a Ele, porque é nesse diálogo que a fé é fortalecida. Veja o exemplo de Gideão, que mesmo após receber um chamado claro de Deus, pediu sinais para ter certeza. Juízes 6. Deus não o repreendeu, mas confirmou o seu propósito. Isso nos mostra que a fé cresce no relacionamento íntimo com Deus, onde aprendemos a confiar, mesmo quando temos perguntas sem respostas. Além disso, precisamos reconhecer que a fé está ligada à obediência. Muitas vezes queremos ver o milagre antes de dar o passo de fé, mas Deus nos chama a obedecer primeiro. Veja o exemplo de Pedro, que só experimentou andar sobre as águas quando saiu do barco. Mateus 14, 29. A obediência de Pedro, mesmo em meio ao medo, permitiu que ele vivenciasse algo extraordinário. Talvez Deus esteja te chamando a dar um passo ousado de fé hoje. O que Ele tem te pedido para fazer?
A fé também é alimentada pela gratidão. Quando olhamos para tudo o que Deus já fez em nossas vidas, somos encorajados a confiar que Ele continuará sendo fiel. Lembre-se do Salmo 103, 2. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Faça uma pausa e pense. Quantas vezes Deus já respondeu suas orações? Quantas vezes Ele te sustentou quando você achava que não conseguiria? A gratidão é como combustível para a nossa fé, nos lembrando que, se Ele fez no passado, Ele pode fazer de novo. Por fim, é importante reconhecer que Deus tem um tempo perfeito para tudo. Eclesiastes 3:1 nos diz que há um tempo para tudo, um tempo para cada propósito debaixo do céu. Às vezes, estamos tão focados no milagre que queremos que esquecemos de aproveitar o processo. Mas Deus trabalha tanto no milagre quanto na espera. O processo é onde Ele molda nosso caráter, nos prepara para receber o que Ele tem para nós. Afinal, um milagre entregue no momento errado pode se tornar um peso em vez de uma bênção. A cada dia, Deus nos convida a confiar mais nele. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Ele está no controle. Como em Isaías 55:8, 9, Deus nos lembra que os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. A fé é, acima de tudo, confiar que os planos dele são maiores e melhores do que os nossos. Uma das maiores lições que aprendemos com Deus é que a fé inabalável não é construída da noite para o dia. Assim como um edifício precisa de uma base sólida, a nossa fé é construída camada por camada, com paciência e perseverança. Deus não está apenas interessado no resultado final, mas em como nos transformamos ao longo do processo. É por isso que Ele nos ensina a esperar, confiar e agir, mesmo quando não enxergamos o que está à frente. Lembre-se das palavras de Salmos 27:14. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Você já percebeu como a espera nos desafia? Em um mundo que valoriza a rapidez e a eficiência, Deus nos convida a desacelerar e confiar no seu tempo. Pense em Ana, mãe de Samuel, que orou por anos antes de receber o filho que tanto desejava. 1 Samuel 1. Durante esse tempo, Ana não apenas esperou, mas adorou. Ela transformou a espera em um ato de fé e louvor. Isso nos ensina que a espera não é passiva, mas ativa. Enquanto esperamos, Deus nos chama a orar, a agradecer e permanecer firmes em sua promessa. Mas o que acontece quando nossas orações parecem não ser respondidas? Esse é um dos maiores testes de fé. Podemos nos sentir frustrados ou até mesmo desanimados, questionando se Deus está nos ouvindo. No entanto, a Bíblia nos garante que Deus ouve cada clamor. Em Salmos 34:15 está escrito: Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Deus não apenas ouve, Ele responde no tempo certo. Às vezes, a resposta é diferente do que imaginávamos, mas sempre é para o nosso bem. A história de Marta e Maria, diante da morte de Lázaro, é um exemplo poderoso disso. Quando Jesus chegou, Marta disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11:21. Ela acreditava que o milagre era possível antes da morte de Lázaro, mas não imaginava que Jesus pudesse trazer vida ao que estava morto. Isso nos ensina que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos, Efésios 3:20. Mesmo quando parece tarde demais, Deus é capaz de trazer vida e esperança. Além disso, precisamos entender que a fé não é apenas para os momentos difíceis, mas também para os dias de paz. Muitas vezes é mais fácil buscar a Deus nas tempestades, mas esquecemos de agradecê-lo quando tudo está bem. Em Deuteronômio 8:10, Deus instrui o povo a dar graças depois de entrar na terra prometida e desfrutar de suas bênçãos. A fé verdadeira é aquela que permanece constante, tanto nos altos quanto nos baixos da vida.
Outro ponto importante é reconhecer que a fé não é algo que guardamos apenas para nós mesmos. Deus nos chama a compartilhar a nossa fé com os outros, a sermos luz em meio às trevas. Em Mateus 5,16, Jesus nos diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Quando vivemos com fé, inspiramos aqueles ao nosso redor a também confiarem em Deus. Sua história de superação pode ser o milagre que alguém precisa para acreditar. E como podemos fortalecer a nossa fé diariamente? Primeiro, precisamos de um relacionamento íntimo com Deus. Isso acontece através da oração e da meditação na palavra. Quando lemos as Escrituras, somos renovados e encorajados. Lembre-se de que a Bíblia está repleta de promessas de Deus para nossas vidas. Promessas como: não temas, porque eu sou contigo, Isaías 41:10. E tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. Essas palavras são como âncoras que nos mantêm firmes em meio às tempestades. Além disso, a comunhão com outros cristãos é essencial. Deus nos criou para vivermos em comunidade, para apoiarmos uns aos outros em momentos de fraqueza. Em Hebreus 10:24-25, somos incentivados a considerar como podemos motivar-nos uns aos outros ao amor e às boas obras, e a não deixarmos de nos reunir. Quando estamos cercados de pessoas de fé, somos fortalecidos e encorajados a continuar nossa caminhada. Por fim, a fé nos chama a agir. Tiago 2:26 nos lembra que a fé sem obras é morta. Isso significa que, além de acreditar, precisamos demonstrar nossa fé através de nossas ações. Seja ajudando alguém em necessidade, orando por um amigo ou simplesmente sendo um exemplo de amor e compaixão, nossas ações refletem a fé que temos em Deus. É através dessas pequenas atitudes que mostramos ao mundo o poder transformador da fé. Deus está constantemente nos moldando, nos ensinando a confiar nele em todas as áreas de nossas vidas. Mesmo quando não entendemos os seus caminhos, podemos ter a certeza de que ele está trabalhando para o nosso bem. Em Jeremias 29:11, ele nos diz: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa promessa é um lembrete de que podemos descansar na fidelidade de Deus. A fé, embora invisível, é uma força poderosa que transforma vidas e muda histórias. Ao longo das Escrituras, vemos exemplos de homens e mulheres que enfrentaram desafios impossíveis, mas permaneceram firmes em sua confiança em Deus. Eles nos mostram que a fé não é apenas acreditar, mas agir com base naquilo que acreditamos. É confiar que, mesmo sem ver, Deus está no controle e sua promessa se cumprirá. Pense em Noé, que construiu uma arca sem nunca ter visto chuva. Gênesis 6. Sua obediência não apenas salvou sua família, mas também marcou sua história como um exemplo eterno de fé em ação. Você já se sentiu chamado a fazer algo que parecia loucura aos olhos do mundo? Talvez Deus tenha colocado um sonho em seu coração, mas o medo e a dúvida têm te paralisado. A história de Noé nos ensina que a fé nos desafia a sair da nossa zona de conforto. Ela nos chama a obedecer, mesmo quando os resultados não são imediatos. E é exatamente nesse passo de obediência que o milagre começa a se manifestar. Como está escrito em Hebreus 11:7, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou a arca para a salvação da sua casa. Outro exemplo poderoso de fé é a história de Abraão e Isaque. Em Gênesis 22, Deus pede a Abraão que ofereça seu filho como sacrifício. Imagine o peso dessa decisão. Isaque era a promessa de Deus para Abraão, o filho que ele esperou por tantos anos. Mas Abraão confiou que Deus era fiel e que, de alguma forma, ele proveria uma solução. E foi exatamente isso que aconteceu.
no momento em que Abraão levantou o cutelo, Deus providenciou um carneiro para o sacrifício. Essa história nos ensina que mesmo nas situações mais difíceis, Deus é Jeová Jiré, o Deus que provê. Mas como podemos aplicar essas histórias à nossa própria vida? A verdade é que todos nós enfrentamos momentos em que somos chamados a confiar em Deus de uma maneira que desafia nossa lógica. Talvez você esteja lidando com uma crise financeira, um diagnóstico médico ou um relacionamento quebrado. Assim como Abraão e Noé, Deus está te chamando a confiar nele, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Ele quer que você saiba que ao dar o passo de fé, Ele estará ao seu lado, abrindo o caminho para o milagre. E como sustentar essa fé no dia a dia? A resposta está na intimidade com Deus. Assim como em um relacionamento humano, a confiança é construída com tempo e proximidade. Quanto mais buscamos a Deus em oração e na palavra, mais aprendemos a confiar nele. Filipenses 4, 6, 7 nos encoraja. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A oração não apenas fortalece nossa fé, mas também traz paz em meio à tempestade. Além disso, precisamos lembrar que a fé é um presente de Deus. Em Efésios 2:8 lemos: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Isso significa que mesmo quando sentimos que nossa fé é pequena, podemos pedir a Deus que a aumente. Ele é fiel para nos fortalecer e nos dar a coragem necessária para enfrentar qualquer situação. Basta olhar para os discípulos que pediram a Jesus: aumenta a nossa fé. Lucas 17:5. Esse pedido sincero nos mostra que podemos nos achegar a Deus, sabendo que Ele está disposto a nos ajudar. Outro ponto importante é entender que a fé não nos isenta de dificuldades, mas nos dá a força para enfrentá-las. Jesus nunca prometeu uma vida sem desafios. Na verdade, Ele disse: neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. A verdadeira fé não é sobre escapar dos problemas, mas sobre permanecer firme em meio a eles, sabendo que Deus está no controle e que a vitória já foi conquistada em Cristo. E quando enfrentamos momentos de dúvida, é importante lembrar que até mesmo os grandes heróis da fé tiveram seus momentos de fraqueza. Pense em Elias, que após vencer os profetas de Baal, fugiu para o deserto com medo e desânimo. 1 Reis 19. Mas mesmo ali, Deus o encontrou, cuidou dele e o renovou para continuar sua jornada. Isso nos mostra que a dúvida não é o fim da fé, mas uma oportunidade para Deus se revelar de forma ainda mais poderosa. Por fim, lembre-se de que a fé é recompensada. Hebreus 11:6 nos garante: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Essa recompensa não é apenas material, mas espiritual. É a paz que excede em todo entendimento, a alegria que vem de saber que estamos caminhando no centro da vontade de Deus e a certeza de que Ele está conosco em todas as circunstâncias. Deus está te chamando para uma fé mais profunda. Ele quer que você confie nele não apenas para os grandes milagres, mas também para as pequenas decisões diárias. A fé inabalável é construída nos momentos mais inesperados. Deus frequentemente usa situações que parecem contrárias às nossas expectativas para moldar nosso coração e fortalecer nossa confiança nele. Isso acontece porque ele vê além do que podemos enxergar. Pense em Jó, que perdeu tudo o que tinha, mas nunca deixou de acreditar na bondade de Deus. Mesmo diante de sofrimento e dúvida, ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra.
Jó 19:25. Jó nos ensina que a verdadeira fé não é baseada em circunstâncias, mas na confiança inabalável no caráter de Deus. E como podemos ter essa fé nos momentos mais sombrios? A resposta está em lembrar quem Deus é. Muitas vezes, as tempestades da vida podem obscurecer nossa visão, fazendo-nos esquecer das promessas que Ele nos deu. Mas a Bíblia nos encoraja a trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Lamentações 3:21-23. Quando olhamos para trás e reconhecemos a fidelidade de Deus em nossas vidas, somos fortalecidos para confiar que Ele continuará a ser fiel, mesmo quando o caminho à frente parece incerto. Outro aspecto importante é entender que a fé não significa ausência de dor ou luta. Jesus nos mostrou isso no jardim do Getsêmani, onde Ele enfrentou sua maior angústia. Em Mateus 26:38, Ele disse aos discípulos: "A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal." Ainda assim Ele orou: "Não seja como eu quero, mas sim como tu queres." Mateus 26:39. Essa entrega total à vontade de Deus é o que nos permite experimentar uma fé verdadeira. É um convite para deixar de lado nosso desejo de controle e confiar que Deus está no comando. Você já enfrentou momentos em que sentiu que estava carregando um peso insuportável. Talvez tenha se perguntado por que Deus permitiria tal sofrimento. Mas é nesses momentos que Ele nos ensina lições profundas sobre dependência e rendição. Em 2 Coríntios 12:9, o apóstolo Paulo compartilha a resposta de Deus à sua oração. "A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Isso nos lembra que a nossa força não vem de nós mesmos, mas do Deus que nos sustenta. E quando o medo tenta nos paralisar, é natural sentir medo diante do desconhecido, mas Deus nos convida a enfrentar nossos medos com fé. Em Isaías 41:10, Ele nos diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel." Essas palavras são um lembrete poderoso de que nunca enfrentamos nossos desafios sozinhos. Deus está ao nosso lado, caminhando conosco a cada passo do caminho. Além disso, é importante lembrar que a fé não elimina a necessidade de ação. Deus nos chama a agir com base em nossa confiança nele. Pense em Davi enfrentando Golias. Ele não ficou parado esperando que Deus derrotasse o gigante por ele. Em vez disso, ele se levantou em fé, declarando: "Eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos." 1 Samuel 17:45. Sua ação, combinada com sua fé, abriu o caminho para a vitória. Da mesma forma, Deus nos chama a dar passos ousados de fé, confiando que Ele estará conosco em cada um deles. E quando a resposta de Deus não é o que esperávamos, isso pode ser um teste difícil de fé, mas é também uma oportunidade para crescer. Pense em Paulo, que orou para que o espinho na carne fosse removido, mas recebeu de Deus a resposta: "A minha graça é suficiente para você." 2 Coríntios 12:9. Esse versículo nos ensina que às vezes o milagre que buscamos não é a remoção do problema, mas a força para perseverar através dele. Deus nos dá a graça necessária para enfrentar cada situação, mesmo aquelas que não entendemos. Outro ponto crucial é a importância de renovar nossa mente diariamente. Romanos 12:2 nos instrui: "Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Quando dedicamos tempo para buscar a Deus em oração e meditar em sua palavra, nossa fé é fortalecida e começamos a enxergar as situações da vida sob a perspectiva divina.
Por fim, a fé nos chama a descansar em Deus. Muitas vezes estamos tão focados em buscar soluções que nos esquecemos de simplesmente confiar e descansar. Em Mateus 11:28, Jesus nos convida: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse descanso não é uma ausência de trabalho, mas uma paz interior que vem de saber que Deus está no controle. É um descanso que nos permite enfrentar as tempestades com coragem, sabendo que o capitão do barco é fiel. Deus não nos chama a uma vida fácil, mas a uma vida plena, plena de confiança, plena de propósito e plena de fé. Ele nos lembra constantemente que quando colocamos nossa confiança nele, não há nada que possa nos separar do seu amor. A fé inabalável é mais do que um sentimento. É uma decisão diária de confiar em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Essa confiança não vem apenas de nossas experiências, mas, acima de tudo, do caráter de Deus. Ele é imutável, fiel e amoroso, mesmo nos momentos em que não entendemos seus planos. Em Hebreus 13:8 lemos: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Saber disso nos dá a segurança de que podemos depender dele em todas as circunstâncias. Pense na história de Daniel e seus amigos na Babilônia. Eles foram desafiados a se curvar diante de uma estátua de ouro, mas permaneceram firmes em sua fé. Em Daniel 3:17 e 18, eles declararam: se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode nos livrar dela, e ele nos livrará. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses. Essa fé extraordinária não dependia do resultado, mas da confiança em quem Deus é. Isso nos ensina que a fé inabalável está fundamentada em um relacionamento profundo com Deus, não apenas em suas bênçãos. Você já enfrentou situações em que precisou escolher entre agradar a Deus ou ceder à pressão do mundo? Esses momentos são testes que fortalecem nossa fé. Assim como os amigos de Daniel, somos chamados a permanecer firmes, mesmo quando é difícil. Deus promete que nunca nos deixará sozinhos nesses desafios. Em Isaías 43:2, ele diz: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Outro exemplo de fé inabalável é a história de Ester. Ela foi colocada em uma posição de influência no reino persa e enfrentou a difícil decisão de arriscar sua vida para salvar seu povo. Antes de se apresentar ao rei, ela pediu que todo o povo judeu jejuasse e orasse com ela. Ester 4:16. Sua coragem e fé resultaram na libertação de Israel. Isso nos ensina que Deus nos coloca em posições estratégicas para cumprir seus propósitos, e nossa resposta em fé pode trazer mudanças significativas. A fé também nos chama a sermos perseverantes. Em Hebreus 10:36, lemos: vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Muitas vezes queremos que Deus responda imediatamente, mas Ele nos ensina a esperar. Essa espera não é um tempo perdido, é um tempo de preparação. Deus usa cada momento para moldar nosso caráter, fortalecer nossa confiança e nos preparar para as bênçãos que Ele tem reservado para nós. E o que fazer quando sentimos que nossa fé está enfraquecendo? Primeiro, precisamos ser honestos com Deus sobre nossos sentimentos. Ele não se ofende com nossas dúvidas. Ao contrário, Ele nos convida a trazer nossas preocupações a Ele. Em Filipenses 4:6-7, Paulo nos encoraja: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus.
Ao entregarmos nossas ansiedades a Deus, Ele nos dá paz e renova nossa força. Além disso, é importante cercar-se de pessoas que compartilhem da mesma fé. Em Provérbios 27:17 está escrito: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. A comunhão com outros cristãos nos encoraja a continuar firmes, especialmente nos momentos de dificuldade. Essas amizades espirituais são um presente de Deus para nos ajudar em nossa caminhada. Outro aspecto fundamental é manter nossos olhos fixos em Jesus. Quando Pedro caminhou sobre as águas, ele começou a afundar ao desviar o olhar de Jesus e se concentrar no vento e nas ondas. Mateus 14:30. Isso nos mostra que a fé cresce quando mantemos nosso foco em Cristo e não nas circunstâncias ao nosso redor. Ele é o autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12:2, e é nele que encontramos força para seguir em frente. E quando Deus nos chama a fazer algo que parece impossível, a resposta está na obediência. Deus não nos pede para entender tudo, mas para confiar e agir conforme sua direção. Pense nos israelitas diante do Mar Vermelho. Eles estavam cercados pelo exército do Egito, mas Moisés, obedecendo à ordem de Deus, ergueu sua vara e o mar se abriu. Êxodo 14:21. Essa história nos lembra que Deus sempre faz um caminho onde parece não haver nenhum. Por fim, a fé nos chama a viver com esperança. Romanos 15:13 declara: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa esperança não é baseada em circunstâncias, mas na certeza de que Deus é fiel às suas promessas. Quando vivemos com essa esperança, nossa fé se torna um testemunho para aqueles ao nosso redor. A fé inabalável é um presente precioso que Deus deseja cultivar em cada um de nós. Essa fé não nos promete uma vida sem desafios, mas nos garante que em cada dificuldade Deus estará conosco, sustentando-nos com sua graça e força. Em Romanos 5:3-4, Paulo nos lembra: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Esse processo pode ser difícil, mas ele nos transforma, nos tornando mais semelhantes a Cristo. Para finalizar, quero compartilhar uma das passagens mais poderosas sobre a fé, a história de Jesus e o centurião em Mateus 8. O centurião, um homem de autoridade, pediu a Jesus que curasse seu servo. Quando Jesus se ofereceu para ir à casa dele, o centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Mateus 8:8. Jesus ficou admirado com a fé daquele homem e disse: Vá, como você creu, assim acontecerá. Mateus 8:13. Essa história nos mostra que a verdadeira fé não precisa de provas físicas, mas confia plenamente no poder da palavra de Deus. Você já parou para pensar no poder de uma palavra de Deus sobre a sua vida? Quando Deus fala, algo acontece. Em Gênesis 1, vemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. E essa mesma palavra está disponível para nós hoje. Quando nos agarramos às promessas de Deus, estamos declarando que acreditamos em sua soberania e em seu amor por nós. A fé inabalável é construída quando nos lembramos de que a palavra de Deus nunca volta vazia, mas sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. Isaías 55:11. Outra lição importante é reconhecer que a fé não é algo que podemos medir com base em sentimentos ou circunstâncias. Em vez disso, ela é fortalecida pelo conhecimento da verdade. Jesus nos diz em João 8:32: E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quando conhecemos quem Deus é e entendemos suas promessas, nossa fé cresce.
E é por isso que é tão importante mergulhar na palavra de Deus todos os dias. Ela é a fonte da nossa força, a luz que guia nossos passos e a âncora que nos mantém firmes em meio às tempestades. Além disso, precisamos lembrar que a fé inabalável é um testemunho poderoso para o mundo ao nosso redor. Quando vivemos com confiança em Deus, nossas vidas se tornam um reflexo do seu poder e amor. Pense em Paulo e Silas, que mesmo presos, cantaram louvores a Deus. Atos 16, 25. Sua fé não apenas os libertou, mas também impactou os outros prisioneiros e o carcereiro, que acabou entregando sua vida a Cristo. Isso nos ensina que quando confiamos em Deus, Ele pode usar nossa fé para transformar as vidas daqueles ao nosso redor. A fé também nos dá coragem para avançar em obediência, mesmo quando o futuro é incerto. Em Josué 1:9, Deus diz: "Não, fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar." Essa promessa não é apenas para Josué, mas para todos nós. Deus está ao nosso lado em cada passo que damos, nos capacitando a enfrentar qualquer desafio com confiança e determinação. E quando finalmente vemos o milagre que tanto esperamos, é importante lembrar que o objetivo final da fé não é apenas receber bênçãos, mas glorificar a Deus. Em Lucas 17, Jesus cura 10 leprosos, mas apenas um volta para agradecer. Ele pergunta: "Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Lucas 17:17. Essa passagem nos lembra de que a gratidão é uma parte essencial da nossa caminhada de fé. Quando reconhecemos o que Deus fez por nós, nossa fé é renovada e fortalecida. Por fim, quero te encorajar a nunca desistir. A jornada de fé nem sempre será fácil, mas Deus promete que vale a pena. Em 2 Timóteo 4:7, Paulo, ao final de sua vida, declara: "Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé." Que essa seja também a nossa declaração. Que possamos olhar para trás e ver que, em meio a todas as lutas e desafios, permanecemos firmes, confiando que Deus é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. Agora pergunto a você: qual é o passo de fé que Deus está te chamando a dar hoje? Pode ser algo grande, como começar um novo ministério, ou algo aparentemente pequeno, como passar mais tempo em oração. Seja o que for, confie que Deus está contigo. Ele não apenas caminha ao seu lado, mas também vai à sua frente, abrindo em caminhos e preparando o terreno para o milagre. Concluo este vídeo lembrando que a fé inabalável não é algo que construímos sozinhos. Ela é um presente de Deus, cultivado em nossos corações à medida que o buscamos diariamente. E enquanto caminhamos com Ele, podemos ter a certeza de que sua graça será suficiente, sua paz será abundante e seu amor nunca falhará. Como diz 1 Coríntios 2:9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para aquele que o amam.